Eu sou Eduardo Escola e a Top View e Rick Podcasts apresentam Vidas Médicos, um podcast que tenta desmistificar um pouco essa profissão, e hoje nós vamos falar, além de medicina, de uma especialidade que tem muitos tabus, que é a oncologia, e falar também de espiritualidade, por que não? Porque eles andam lado a lado, medicina, espiritualidade e saúde. Nossa convidada do episódio de hoje é a oncologista Maria Cristina Figueroa Magalhães. Doutora Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Para mim é um prazer estar aqui com você hoje. Eu já falei ali na abertura sobre espiritualidade. E você fala muito disso, né? E acha que, de fato, medicina e espiritualidade andam lado a lado? Com toda certeza. Hoje nós temos até alguns estudos que comprovam a importância dos centros oncológicos abordarem a espiritualidade, inclusive até com alguns questionários, algumas anamneses que nós chamamos, que é uma forma bastante objetiva de nós avaliarmos o quanto o paciente tem algum apego espiritual. E aqui é muito importante a gente distinguir espiritualidade de religiosidade. Então, não obrigatoriamente o paciente precisa, né, estar voltado a alguma religião específica, mas sim ter o cuidado com o seu ser e com o próximo e com a natureza. Então isso é espiritualidade, é muito mais amplo do que religiosidade. Eu vivi por um bom tempo da minha vida, eu estive, na verdade, dentro de um centro oncológico junto com a minha mãe, que teve um câncer de pâncreas, que é um dos mais agressivos, mais graves, enfim. E nós conhecemos nessa trajetória da minha mãe diversos pacientes. Aqueles pacientes que estavam desacreditados, aqueles que estavam revoltados, aqueles que estavam com muita fé. E a gente sentia até mesmo como se diz por aí, na feição do rosto, como esses pacientes que estavam mais apegados à espiritualidade estavam. Como que o médico, como que a médica que também leva notícias ruins pode dar esse afago para o paciente espiritualmente? Perfeito. Uma pergunta bem complexa, né? O que eu vejo? Acho que cada paciente é um ser muito único, então vai depender muito também de como esse paciente entende a vida e entende sua finitude. Então, acho que aqui é o primeiro conceito que tem que ficar claro, é que todos nós somos finitos. Se alguém tem alguma dúvida, acho que a gente pode discutir depois, mas a finitude, ela é certa. Por que cada um vai levar estradas diferentes nesse contexto que nós chamamos vida? A gente exatamente não sabe, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo eu, como médica, podendo fazer o que a medicina, a ciência pode fornecer de melhor, né? Então, é o meu comprometimento com o paciente. E ao técnica, mesmo tempo, né? Exatamente. Tecnicamente, eu acho que tem que ser a supremacia, a excelência. Mas é óbvio que a gente não consegue apenas ser técnicos, né? Nós temos que entender o contexto daquela pessoa. E como você mesmo disse, quando você está dentro de um cenário de um centro oncológico, nós entendemos que aquele paciente que tem um maior suporte familiar, que tem uma maior espiritualidade, que tem um entendimento da finitude da vida, que entende que a gente vai, talvez em alguns casos, conseguir através da ciência dar mais tempo de vida, mas isso tem que significar em vida, né? Então, eu acho que o meu papel como médico é trazer essa consciência ao paciente, trazer a necessidade de que todos nós precisamos viver com algum propósito, né? Independente de estarmos com alguma doença que muitas vezes é bastante difícil. A oncologia, eu sou leigo e estou falando de uma maneira bem, talvez até primitiva sobre esse assunto, mas ao meu ver, a oncologia parece, pelo menos para quem vê de fora, uma das especialidades mais difíceis emocionalmente da medicina. O que te fez se apaixonar pela oncologia e trabalhar com isso? Olha, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, mas eu acho que talvez a forma mais fácil de lhe responder é que eu gosto de um bom desafio. E quando eu via que eu não tinha apenas um desafio técnico, mas humano, de desenvolver-me como pessoa para cuidar do próximo, de entender que eu precisava tocar além da questão científica, o coração de uma pessoa e poder ajudá-la, mesmo que fosse em situações como controle de dor, controle de algum sintoma ou controle de uma angústia que seja,
e eu vi que eu tinha essa possibilidade de desenvolver esse papel, eu me encantei pela oncologia. Porque antes ainda até teve uma dúvida com cardiologia, né? Durante a faculdade, a cardiologia ocupou bastante espaço. Total, assim, eu era um coração, realmente. Aí eu vi que a cardio é apaixonante mesmo. Eu acho que todos nós, a gente tem, querendo ou não, mesmo quem é leigo, né? Qual é o maior cuidado que as pessoas têm hoje para procurar um médico? A grande parte delas tem o seu cardiologista, né? Porque elas se preocupam em fazer exames uma referência, cardiológicos, né? Aquele famoso check-up. Então, cardio realmente é apaixonante. Mas o que me fez voltar muito para a oncologia foi esse contato muito complexo com o ser humano. E isso realmente humano, né? É um desafio grande, assim, todo dia. Porque você bem disse, assim, é uma doença difícil. Muitas vezes a gente, né? Eu até falei na minha entrevista prévia, assim, muitas vezes a gente na faculdade só aprende a ganhar, né? Só aprende a ser, vestir a capa de herói. O médico é o herói, o médico salva vidas. E de repente eu vi que eu não precisava salvar vidas para ser feliz, sabe? Eu precisava realmente cuidar de pessoas que estavam realmente precisando de algum cuidado, que não obrigatoriamente seria salvar a vida. E o câncer, eu acho que quando a gente ouve, assim, eu brinco que lá em casa é um tabu falar com algumas pessoas de câncer, porque, enfim, tivemos alguns casos na família, e a minha mãe com câncer de pâncreas, mas o câncer por si só já assusta. E se você não tiver um médico ou talvez essa referência que esteja preparada para cuidar antes da doença do paciente, né? E porque você não cuida só do paciente na oncologia, né? Você cuida da família toda, né? É um tratamento conjunto e a médica fica como nesse papel? Porque chegar em casa às vezes tem dias que não devem ser fáceis, né? Sim, tem dias que não são fáceis, ainda mais dentro do escopo que eu escolhi, né? Que é ficar na assistência, então com o paciente e também no ensino, né? Então são situações que consomem bastante, né? O ensino a gente está preocupado com quem vai tratar de nós lá na frente e a assistência a gente obviamente está preocupado com o paciente. Eu acho que a gente tem que ter fugas, refúgios, né? E procurar entender o que nos faz também ter um propósito de vida além de ser médica. Porque eu digo assim, eu sou médica e a medicina faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Então eu tenho que entender isso e cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, do meu esposo, dos meus amigos, né? E de todo o resto que me envolve. Uma das suas lutas, além de tudo isso, de trazer esse conforto, esse cuidado para o paciente, é de não conquistar, mas mostrar qual o espaço da mulher na medicina. Como é que é essa luta, esse desafio? Porque a gente está gravando esse episódio na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e uma coisa que me incomoda, as pessoas podem até interpretar mal, que a gente nesse dia só homenageia ou pensa em homenagear pessoas que só se superam. Mas não todo mundo, todas as mulheres têm histórias que mereceriam ser homenageadas todos os dias, e não só aquela que faz um trabalho parecido com um homem. A mulher que é caminhoneira. Não, aquele ali é o papel dela, é o espaço dela. Não é porque é só um homem que consegue fazer aquilo. Ela não está provando que consegue. Ela consegue, ela é capaz. E como é que é trabalhar isso na medicina e entre os alunos, porque você também é professora, entre os seus colegas, nos hospitais, nos consultórios. Como lidar com isso? Olha, essa é uma pergunta também bem difícil, né? Qual é a causa aqui? Eu acho que a causa não é igualitária, né? Ser igual ao homem, pelo menos a minha não é. A minha causa é o entendimento de que a mulher realmente ela deve ter o seu espaço, o seu reconhecimento e o seu respeito. E não de forma sem igualitária. Comparações. Exatamente. Eu acho que os homens eles têm características bastante próprias. Talvez em algumas questões eu não sou nem um pouco feminista, inclusive. Eu acho que a questão de cavalheirismo, educação, ela deve existir com o homem sempre. O respeito, né? E ao mesmo tempo eu acho que a mulher ela consegue se envolver numa complexidade maior. Justamente por ter, não obrigatoriamente por ser mãe, mas por ter um lado maternal bastante desenvolvido. E eu me coloquei num meio que até há pouco tempo era um meio extremamente
é feito de homens, né? Então, assim, grande parte dos meus colegas da minha idade são homens, são médicos, né? E eu acho que o que é mais importante é o entendimento de que, sim, nós podemos trabalhar juntos para construir cada vez uma sociedade melhor. E não ficar lutando aí para ver quem ocupa tal espaço ou quem merece aquele lugar. E falando desse papel social, uma das suas linhas de estudo é o câncer ginecológico, o câncer de mama, que também é rodeado de tabu e de preconceito. Perfeito. A gente tem muitas dificuldades, né? Principalmente com o câncer ginecológico. E aqui, em especial, acho que até aproveitando o mês de março, a gente precisa falar e precisa orientar as pessoas sobre o câncer de colo de útero, que é uma neoplasia totalmente prevenível, né? E que a gente não usa o nosso direito para ir atrás dos exames de prevenção de colo de útero e a vacina que é disponível, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde. Que as adolescentes deveriam tomar. Sim. E por conta de preconceito às vezes não tomam, né? Sim. Então isso é muito, muito importante até vocês como, né, algum veículo de comunicação trazerem para a sociedade, porque eu acho que hoje a gente está muito rodeado de notícias falsas fáceis, né? Então, se eu quiser colocar que, sei lá, plantar bananeira vai me ajudar com coisa X, eu coloco isso na internet, em pouco tempo eu consigo fazer, a depender da autoridade da pessoa, ela consegue fazer isso se tornar uma verdade. Então, é muito importante essa questão dos tumores que são preveníveis. Eu acho que essa é a dica aqui. E aí, a gente precisa quebrar esses preconceitos, principalmente com câncer de mama e tumor de colo de útero. E uma outra questão extremamente importante é como que nós, pessoas, a gente pode ser um veículo de prevenção de doenças também. E aí, é cuidando de nós, né? Cuidando do nosso corpo, do nosso espírito e praticando atividade física e fazendo os exames necessários para a prevenção de doenças. A pandemia, a gente já falou ali atrás também, mas a pandemia também trouxe ou revelou um outro problema, né? A saúde pública hoje no Brasil já era um pepino, sempre foi um pepino. A pandemia represou muito paciente que deixou de procurar atendimento. Aí eu não falo também só da saúde pública, porque tem pacientes que têm plano ou que têm condições que deixaram de ir ao hospital por medo da doença, por medo da Covid. E os casos realmente ficaram mais graves, esses últimos casos que chegam, ou esses últimos pacientes que chegam aos consultórios, eles realmente estão chegando com um quadro um pouquinho mais avançado ou talvez mais grave? Sim, a gente está percebendo isso é claro para nós. A pandemia fez como se fosse um break, né, geral. A gente já estava um pouquinho atrasado. E, de repente, esse atraso ele foi de uma forma... Muito atraso por conta da pandemia. E uma outra questão muito importante é que acaba que eu estou numa especialidade que também tem muito preconceito em relação aos meus colegas, né? Então, qual é o entendimento da maioria dos meus colegas? É entender que, puxa, uma paciente jovem não vai ter câncer de mama. Então, a gente tem percebido também muito atraso diagnóstico por conta de que o colega lá seja do Sistema Único de Saúde, mesmo da saúde privada, ele acaba não acreditando que aquela paciente possa ter algum tipo de câncer. Então, até eu acabei idealizando um evento que a gente vai tentar reunir algumas mulheres médicas justamente para quebrar um pouquinho esses tabus, para falar sobre vacina, né? Mesmo naquelas mulheres que já tenham iniciado sua atividade sexual. A gente sabe que a vacina ela pode ser aplicada até os 45 anos de idade. A do HPV. A gente precisa falar que mulheres jovens podem ter câncer de mama, né? Porque a gente tem visto... E os casos estão aumentando, né? Exatamente. A gente tem visto assim... Tem um motivo para isso, doutora? Muito provável, isso assim, fica no terreno da hipótese, mas muito provável seja por conta do nosso estilo de vida. A gente tá comendo pior... ganhando mais peso, mais sedentário. Exatamente. A gente tem muito mais hábito de abrir pacote do que propriamente ir lá e descascar uma fruta. Então, isso é bem importante. A maioria de nós não se movimenta. Então, esses hábitos muito provavelmente têm puxado aí o diagnóstico para fases mais iniciais. E a gente tem realmente se assustado nos últimos meses no número de mulheres na faixa de 30, 35 anos com diagnóstico de câncer de mama. E falando em câncer de mama, tem um tabu também que a gente sempre esbarra. Eu me envolvi em algumas questões, até depois do diagnóstico da minha mãe, em relação ao câncer, que é
até em função do câncer de mama em homens, que os homens não dão bola, e existe. A senhora falou do câncer ginecológico, que também ele é silencioso, chega de mansinho e às vezes em fases avançadas. Tem o câncer de testículo também, que os homens não dão bola. Como mudar essa chave? É a família que precisa mudar a chave? Às vezes uma pessoa chata, que eu sou chato, que eu falo, vai ao médico. Meu pai mesmo descobriu um câncer de pele porque eu via que tinha uma feridinha no braço dele que não cicatrizava. Eu falava, meu Deus, isso daí é um câncer de pele. Ele, para, menino. Não deu outra, foi lá e era um carcinoma. Precisa de pessoas mais ativas ou talvez militantes nessa causa da saúde? Ou isso é cultural mesmo? Precisa mudar a cultura? Eu acho que as duas coisas, tá? Mas enquanto eu estiver viva aqui na Terra, eu vou ser militante para que a gente possa promover a saúde. Eu falo muito isso em todas as aulas, com os alunos, inclusive. O papel do médico, ele vem mudando ao longo do tempo, né? Antes a gente ficava muito confortável na nossa cadeira, dentro de um consultório, mas a gente tem que sair da cadeira e tem que orientar os pacientes. Eu fiz por muito tempo parte de uma ONG e a gente precisa começar a estimular as pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas, né? Então, assim, uma pessoa tem câncer de mama, ela não tem que se contentar com, tá bom, eu tenho câncer de mama. Ela tem que entender a doença, entender os caminhos que ela pode seguir, porque nem sempre o caminho proposto é o melhor, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa, de forma incansável, informar a população. Como é que é em casa? Aí eu vou sair um pouco do consultório, sair um pouco da medicina para falar, porque tem a Maria Antônia de 7 anos, tem o João Pedro de 10, o seu marido é médico. Como é que é em casa? A medicina é um assunto que está na roda ali, pelo menos entre marido e mulher, ou não? Pelo menos em casa você tenta... Aqui é meu refúgio. Eu uso mais aqui é meu refúgio. É uma coisa ou outra, assim, nem tanto da doença em si ou de algo muito técnico, mas muitas vezes a gente conversa de algo da rotina. Aconteceu alguma coisa engraçada, como, por exemplo, ontem, uma paciente minha que já está numa fase mais difícil da doença, eu não a vi há algum tempo, porque ela foi participar de um protocolo de pesquisa em outra instituição, e ela voltou com um laço para minha filha, né? Então eu não tive como não contar a história da paciente para minha filha, até para ela entender o quanto era inestimável o valor daquele laço. Uhum. Então vem algumas vezes essas conversas, mas na grande parte das vezes a gente acaba até voltando um pouco mais a preocupação com os filhos mesmo. Então outros assuntos, o que a gente vai fazer de final de semana de viagem, o que a gente vai aprontar com as crianças e a rotina das crianças e a nossa rotina. Como que a oncologista Maria Cristina se desliga? É difícil a gente se desligar completamente, ainda mais depois da pandemia, porque na pandemia eu acho que a gente ganhou um outro problema que eu considero uma pandemia mundial, que é a urgência de uma resposta, né? Então, as pessoas querem tudo hoje, agora, né? E a gente vê até as crianças se comportando de tal forma. Eu quero comer agora, eu quero fazer isso agora. E o comportamento tem se refletido nas pessoas também. E é muito complicado a gente fazer as pessoas terem a empatia de entender que nós médicos também temos uma vida, né? Então, se as pessoas não são capazes de ter essa empatia, aí nós mesmos temos que, de uma forma, claro, educada, frear esse movimento de WhatsApp 24 horas, né? Pessoas, por exemplo, que me mandam mensagem domingo, 9 da noite, e eu deixo para responder na segunda-feira. Mas é um exercício, né? E aí, para aproveitar esse tempo livre, para aproveitar quando o WhatsApp tá longe, não tem mensagens chegando, o que vocês gostam de fazer? A senhora gosta de fazer? A gente gosta muito de natureza. Eu sou maluca por praia, assim, gosto muito mesmo de praia, de estar com amigos, com a família. Então, normalmente a gente faz alguma coisa com a família, com amigos, no final de semana, ou mesmo entre nós. Meu filho é um bom festeiro também, e ele ama um churrasco. Então, ele que fez, inclusive, que a gente tivesse uma churrasqueira em casa, e ele gosta dessa organização. Quem que a gente vai chamar domingo para o nosso churrasco? E ele então, tem 10. 10 anos já, então um mini churrasqueira. Sim, é um mini churrasqueira. Então a gente tende a aproveitar muito essas coisas simples da vida, mas que criam memórias afetivas, que eu acho que é o mais importante
na criação das crianças. A gente falou muito de alimentação saudável, tal. Como trazer essa consciência para as crianças? Tem aquela boa e velha tática do pai e mãe dar exemplo. Mas às vezes na correria não dá para dar exemplo 100% do tempo. Mas como lidar com isso dentro de casa? Porque também tem aquele velho ditado, né? Às vezes casa de ferreiro, espeta de pau. Perfeito. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que começar lá na primeira infância, né? Mesmo na introdução alimentar. Você tem que ser muito variado para trazer todos os gostos para as crianças. Não se contentar. Uma vez uma pediatra me falou que a criança tem que provar 10 vezes um alimento para dizer que realmente ela não gosta, né? E quantas vezes a gente insiste realmente 10 vezes, né? Na maioria das vezes isso não acontece. Desiste na segunda. Desiste. Então, eu acho que apresentar todos os alimentos, cor de alimento, apresentar o sabor de diferentes... Por exemplo, na minha casa a gente tem muito costume de ingerir alimentos integrais. Mas minha filha adora um arroz branco. Então a gente vai alternando, né? Porque também ser extremamente rigoroso, mesmo conosco ou com crianças... Até porque a alimentação é hábito, né? Exatamente. Então a gente tenta criar hábitos, e eu acho que do ponto de vista alimentar a gente tem até hábito bastante interessante, assim, lá em casa, consumo de frutas, alimentos mais saudáveis, mas com toda certeza, se eles quiserem comer um brigadeiro, a gente vai permitir que eles comam um brigadeiro. Também quero. Doutora, a gente vai chegar agora então, voltar para o consultório, porque haja mito e verdade em relação à oncologia, em relação ao câncer, porque todo mundo tem uma história para contar, né? Eu comecei o episódio falando da minha, mas eu imagino que quem está ouvindo ali do outro lado tem a sua história também para falar, ou que conhece alguém que teve câncer, ou que sabe a cura do câncer, porque eu lembro que, meu Deus, na clínica onde minha mãe fazia o tratamento, fazia as sessões de quimioterapia, volta e meia ela voltava com ou um pedaço de madeira, que aquela madeira se queimasse, o ar dela ia ter uma solução, ou era a garrafada de não sei o que. Então vamos tratar esses mitos e verdades aí para o pessoal também ficar mais por dentro um pouco dessa especialidade. Perfeito, top. Até porque o povo brasileiro é criativo para danar, gente. Essa é uma coisa... Cada dia eu ouço uma nova. Esses dias eu estava, inclusive, limpando um freezer da casa lá dos meus pais. Eu encontrei, minha mãe comprou tanta graviola, polpa de graviola, porque falaram a graviola é ótima, a graviola vai te ajudar em tudo. Tem graviola até hoje, faz 5 anos que minha mãe faleceu, então você imagina o tanto de crendice. Vamos começar por aquela que muita gente fala, que tem quase todas as plataformas aí falando de câncer. Todo tumor é um câncer? Não. Existem tumores, é um crescimento celular, tá? E esse crescimento celular ele pode ser benigno, ou seja, ele é um crescimento organizado da célula, tá? Então, esses tumores benignos, eles não têm capacidade de invadir o tecido. Então, ele não invade a estrutura e, com isso, não tem capacidade de enviar metástase. O que é metástase? É a lesão fora da estrutura inicial que se localizava esse tumor, tá? Já o tumor maligno, aí sim é igual a câncer. O tumor maligno tem a capacidade de invadir o tecido e, com isso, ele pode desestruturar, desorganizar esse tecido e, com isso, também enviar metástase. Fumar, beber bebida alcoólica são pontos que podem aumentar as chances de desenvolver um câncer? Grava aí. Absurdamente. Isso não é mito de forma alguma. Então, cigarro, ele está linkado com cerca de 90% dos casos de câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, câncer de mama. Então, a gente tem diversos outros, mas principalmente pulmão, bexiga, cabeça e pescoço e esôfago. Então, a gente tem uma relação muito forte do tabagismo com esses tipos de tumores. E também uma relação menos importante, porém, uma relação com outros tipos como mama, cólon e assim por diante. Então, fumar, assim, não é nem eu fumo um cigarro por dia, ou uso vape, ou narguilé. É nada, tá? Nada. Cigarro é proibido. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica é algo ainda bastante distinto na literatura. A gente tem alguns estudos que falam não beba, 0. E tem outros que falam que uma quantidade, por exemplo, como ocorre na dieta do Mediterrâneo, que é um cálice de vinho por dia, é permitido e talvez teriam até propriedades antioxidantes.
Então, eu chego no meio termo, porque é muito difícil a gente destacar a bebida alcoólica algumas vezes de algum convívio social que eu acho extremamente saudável para os pacientes. Então, acho que a gente tem que ponderar muito o consumo de bebida alcoólica, talvez ali, quando a gente pensa em vinho, uns 3 cálices por semana seria uma quantidade até ok. Ou os 3 numa festa. Sim, mas daí que isso não se sem repita bebida, durante a semana. Sem dirigir, sem tudo mais. Todos aqueles outros cuidados envolvidos, pelo amor de Deus. Usar micro-ondas, isso é bem popular. Usar micro-ondas causa câncer. Não, a gente não tem nenhuma relação real, né, de algum estudo que mostre que a utilização de micro-ondas aumenta a chance de evoluir com câncer. Açúcar é causador de câncer? Essa é boa. Então, assim, açúcar diretamente não, tá? A gente não tem essa relação açúcar igual a câncer, mas o que o alto consumo de açúcar gera? Ganho de peso, obesidade. Aí sim a gente tem uma relação muito importante com vários tipos de tumores, inclusive câncer de mama. Então, o que eu digo não é o consumo de açúcar diretamente. Então, comer o bolo da avó lá uma vez na semana não é o grande problema. Agora, consumo diário de açúcar e esse consumo diário mais uma vez por dia ainda, e a paciente está precisando perder peso, aí eu vou dizer que vamos cortar o açúcar. Uma das principais perguntas que chegam ao INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é essa daqui, que foi que eu comecei trazendo os mitos e verdades aqui, que as terapias alternativas, elas substituem a quimioterapia. Esse é um grande perigo, né? Então, assim, a gente hoje está numa seara bastante difícil, né? Onde as pessoas se apegam a alguma coisa para obter a cura, né? A gente está falando de um cenário muito difícil, que é um cenário de um diagnóstico de câncer. Certa vez uma paciente minha disse que o quanto um papel modificou a vida dela, né? Que é o resultado da biópsia, modificou a vida dela de uma forma monstruosa. Então, assim, realmente eu acho que a gente, talvez quem não passou por isso não tem ideia do quanto isso impacta. Então, a pessoa, se ela tá lá fragilizada, alguém diz a ela que talvez ozonioterapia vai funcionar, ela vai se apegar a isso. Então, eu acho que a gente tem que procurar pensar um pouquinho quem oferece essas terapias alternativas, o quanto está prejudicando o próximo, né? Uhum. Porque se a gente não tem nenhuma evidência que aquilo funcione, eu não vejo nada mais do que uma situação vil, alguém oferecer algo que realmente não funcione para o paciente, né? Até porque de boas intenções, exatamente, o inferno está cheio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu peço sempre para os meus pacientes relatarem para mim, sem preconceito algum, alguma ideia, né, maravilhosa que eles tenham, porque a gente vai desmistificando. E, obviamente, em cada cenário, por exemplo, é um paciente que tá lá, que eles gostam muito de falar, tá desenganado, né, ou seja, não tem mais opção de tratamento, e ele quer ir lá fazer uma benção lá no norte do país, e para ele aquilo vai, de alguma forma, fazer bem para a alma, eu não vou ser contra, né? Mas eu não posso dizer e nem que abrir mão do tratamento médico. Mas não posso dizer que aquilo vai trazer algum benefício técnico para ele, né? Algum benefício de redução do tumor, algo nesse estilo. Confie no seu médico, não confie no que você leia ou que você lê na internet aí. É confiar no médico, essa relação de confiança que a gente está falando nesse bate-papo todo aqui. Pra gente sair um pouco do consultório então e voltar pra vida, eu vou fazer aquele nosso bate-bola e perguntar logo de cara qual que é seu hobby preferido. Hobby preferido é atividade física, e aqui eu vou colocar 2 coisas que me deixam, que são meu antidepressivo, é musculação e dança. Todo tipo de dança? Todo. Livro de cabeceira ou o livro que você está lendo agora? Agora eu tô lendo As 12 Regras da Vida, mas eu li recentemente As 5 Linguagens do Amor, e para mim aquele livro fez um sentido absurdo de várias coisas que eu me questionava sobre como as pessoas poderiam se comunicar, né? Então, a gente aprende a respeitar até um pouquinho como cada um funciona. Tem uma banda, um cantor preferido? Agora eu tô maluca, então posso aproveitar o espaço aqui para ir no show do Coldplay. Ah, se fosse só a senhora, doutora. Eu sei, é metade do Brasil, né? Mas enfim, eu tentei as 2 vezes,
de forma desesperada consegui o ingresso, não consegui. Mas eu gosto muito de Coldplay, gosto muito também de música brasileira. Dá pra ouvir nas ruas ao entorno, estão dizendo. Eu vi hoje na internet um meme das pessoas que tentaram o ingresso e não conseguiram, e das pessoas que vão tentar ouvir alugando as sacadas dos prédios ao redor do Couto Pereira aqui em Curitiba, então, pra tentar. Não sei o que é pior, porque eu não, da minha sacada não dá pra ver o Couto, mas eu consigo ver os refletores do Couto, então com certeza eu vou ouvir o barulho. Você vai ver uma luz então, doutor. Você vai estar de alguma maneira presente nesse show, coloca o DVD ali em casa e se sente no show, né? Sim. Mas de uma forma geral eu gosto muito de música, né? Até porque eu gosto de dançar, então não posso dizer que é a minha banda preferida de todas, mas tá entre elas Coldplay, U2, eu gosto bastante. Música brasileira. Mais roqueira. Talvez. Não tão pesado, mas... O seu filme favorito? Puxa, eu até coloquei o Divertidamente, porque eu acho que ensina muita coisa pra nós, mas eu tenho uma série de filmes que eu adorei, assim, ao longo da vida. Talvez é difícil citar, né, um filme apenas, mas talvez o Divertidamente, que eu acho que ensina de uma forma muito suave, né? Como que é o nosso funcionamento, como que a gente deve mexer com as caixinhas do nosso cérebro. Seu prato preferido? Feijoada. Bem brasileiro. Com todos os acompanhamentos? Todos. E aquela feijoada tradicional. E eu entendo que eu não posso consumir direto, então é de vez em quando mesmo. E se a gente fosse brindar esse nosso bate-papo, escolher uma bebida, um drink, qual o seu preferido? Então, eu tenho um hábito. Todos os dias, no final do dia, eu vou pra sacada ali da minha casa, do meu apartamento. E eu gosto muito de tomar chá. Eu gosto de tomar diversos tipos de chá. Quem me conhece sabe disso. Tanto é que eu sou bastante presenteada com chá. É uma das bebidas prediletas, mas não dá pra deixar por fora a água, né? E muito menos o café, que aquele cafezinho também após as refeições, eu sou muito fã. O chá para acalmar, o café para socializar e a água para se hidratar e se manter saudável, né? Exato. Então tá aí. Doutora, como é que as pessoas podem te encontrar? Qual que é o seu @ no Instagram? Não sei se tem a clínica. Perfeito. Então, @ no Instagram é DRA, de doutora, né? cris.onco. E eu trabalho em vários lugares, mas no mundo privado eu estou no Instituto de Hematologia e Oncologia de Curitiba, que faz parte do Grupo Oncoclínicas, que é um grupo nacional, o maior grupo da América Latina de oncologia. Doutora, foi muito legal esse nosso bate-papo. Acho que dá pra gente desmistificar e entender que, apesar de falar de uma doença super grave, a gente precisa entender que a gente está falando de ser humano. Então, obrigado pela presença da senhora. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E a gente se vê também, claro, no próximo episódio aqui do nosso Vidas Médicos. Um oferecimento, claro, sempre da Top View e do Rick Podcasts. Tchau, tchau.